ainda vai acontecer esse ano. Provavelmente final de outubro a gente vai anunciar por aqui. E você não perde, né? Não perca essa oportunidade de fazer parte dessa turma. Combinado? Feche seus olhos mais uma vez. Aleluia. Como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Pai. Nós escolhemos estar aqui neste lugar. Eu oro, Paizinho, por cada coração que aqui está. Pessoas que estão assistindo essa mensagem, esse culto pela live. Eu oro para que corações sejam alcançados, sejam tocados pela Tua doce presença. Ah, Jesus, nós te amamos. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, por Teu amor que não falha. Mesmo nós não sendo merecedores, Pai. Mas é a Tua graça, Senhor, que nos basta. É a Tua graça que nos basta, Senhor. E nós queremos Te louvar mais uma vez nessa noite. Obrigada porque o Senhor já se manifestou de tantas formas aqui nesse culto, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem muitas coisas para falar aos nossos corações ainda nessa noite, Pai. E eu oro, Paizinho, por corações abertos. Eu oro, Pai, por terrenos férteis, corações receptíveis à Tua palavra, a semente que será lançada aqui nessa noite, Senhor, que encontre corações abertos para receber em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Crie expectativas para que o Senhor deseja fazer no seu coração nessa noite, amém? Essa semana eu fiz uma oração. Senhor, não me deixe me acostumar com a Tua presença. Não me deixe que a Tua presença seja algo normal para mim. Porque não é, queridos. A presença do Senhor nas nossas vidas muda tudo. Quando o Senhor entra na nossa casa, tudo muda. Então a gente não pode se acostumar com a presença. Não acorde como se fosse mais um dia, acorde como se fosse o dia de você viver algo sobrenatural na presença do Senhor. Porque esse é o nosso Deus, amém? Ele é o Deus do sobrenatural, nós já cantamos aqui. O Deus que faz o impossível. Sabe aquela causa impossível que só você e Deus sabe? O Deus que nós servimos, Ele pode. Ele pode tudo, queridos. Glória a Deus. E eu vou compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Falar sobre a vida de alguém, meu Deus, que é um grande exemplo para nós. Na palavra de Deus, o tema da nossa mensagem é um coração que conquista promessas. Você pode repetir comigo? Um coração que conquista promessas. Quem aqui deseja receber uma promessa do Senhor? Quem aqui já recebeu uma promessa e deseja acessar essa promessa no Senhor? Existe um homem, queridos, uma história, eu vou ler vários textos com vocês hoje aqui, que tem um coração, que ele conquistou muitas promessas no Senhor. E tem algumas características nesse coração que pode nos ensinar e muito, para que a gente entenda e aprenda como conquistar a promessa, como viver a promessa. Porque, não sei se você já sabe disso, mas todos nós temos uma promessa. Todos nós temos uma promessa de Deus. Talvez você está esperando Deus usar alguém, um profeta, uma palavra, né? Alguém vir e falar com você, Senhor, fala comigo através de uma pessoa hoje. E talvez você está aqui pensando, eu não tenho uma promessa, eu não tenho uma palavra, porque eu nunca ouvi, nunca ninguém chegou no meu ouvido e falou, é isso, isso e isso que eu tenho para você. Ou talvez você já tenha ouvido claramente quais são as promessas que Deus tem para você. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus é a voz audível do Pai. É a voz de Deus gritando para mim e para você. E a palavra de Deus, nelas estão contidas muitas promessas dele para o seu povo.
Amém, Hebe Trancoso? Nós somos o povo de Deus, amém? E tem muitas promessas disponíveis para mim e para você aqui. Só que talvez nós estamos esperando, então, o profeta bater na nossa porta. E a Bíblia está lá em casa, ó, fechadinha. E Deus está falando, eu estou aqui. Eu quero me revelar a você. Eu quero falar com você. Com isso eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas, queridos, me entendam, amém? Deus usa e usa muito. O quanto que eu já fui edificada através de homens e mulheres de Deus, que foram bocas de Deus para falar o meu coração. Mas aqui vai um ensinamento para a igreja também. Quando Deus usa homens e mulheres de Deus para falar conosco, Ele já falou ao nosso coração. Ele vai usar para testificar aquilo que Ele já está falando com a gente. Amém, queridos? Precisa fazer sentido para nós. Glória a Deus. Então, um coração que conquista promessas. Mas entenda uma coisa. Todas as promessas que estão aqui disponíveis para mim e para você, elas não se cumprem automaticamente nas nossas vidas. Eu sei. Poderia, né? Seria mais fácil eu ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Mas as promessas do Senhor, elas dependem de um passo meu e seu. Um passo de fé e, diga comigo, obediência. Glória a Deus. Muito bem. Então, para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas, isso depende, queridos, da minha fé e da minha obediência à palavra de Deus. Uma vez eu ouvi algo que me chamou a atenção. Nós precisamos ser participantes das promessas do Senhor em nossas vidas. E o que isso significa? Nós precisamos cooperar com Deus naquilo que Ele está fazendo em nossas vidas na terra. Ele já quer fazer, queridos. Ele tem lindos planos. Ele tem promessas maravilhosas. O Senhor já fez a parte dele, enviando o seu único filho para morrer naquela cruz. Não é verdade? Ele já pagou o preço. Agora existem passos que eu e você precisamos dar para que a gente se alinhe então ao coração de Deus. E aí os céus vão olhar, peraí, aquele coração ali na terra está me chamando a atenção. Tem algo diferente ali. Tem um coração desejoso de conquistar a promessa. Tem um coração alinhado, obediente. Um coração que crê em mim. Ei, eu vou colar com Ele. E nós vamos viver a promessa. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite, queridos? Aleluia. E a vida de ninguém mais e ninguém menos que Abraão pode nos ensinar e muito sobre um coração que tem fé e que obedece. Glória a Deus. Um grande exemplo, Abraão, de como conquistar as promessas do Senhor nessa terra. E aí nós vamos aprender alguns passos então com Abraão, de como acessar, como viver tudo aquilo que Deus já liberou para nós. Preste atenção, queridos, as promessas de Deus já estão liberadas no reino espiritual. Cabe a mim e a você então tomar atitudes, fazer a nossa parte para que a gente acesse essas promessas e traga a realidade do céu para a terra. Amém? Glória a Deus. A promessa de Deus é real, mas ela só é vivida por quem escolhe obedecer e confiar. Glória a Deus. Nós vamos ler Gênesis 12. Como eu disse, eu vou ler alguns textos com você sobre Abraão e vamos tirar algumas lições com ele. E o primeiro tópico que eu quero compartilhar com vocês, nós vamos ler Gênesis 12, dos versos 1 ao 4. Um coração que conquista promessas, ele obedece imediatamente. Diga comigo, obediência
tem que ser imediata. Amém? Vamos ler juntos? Vamos lá? O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Amém, igreja? Pode voltar no 3, por favor. Verso 3. Temos o verso 3. Glória a Deus. Por meio de você, Abrão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa promessa chegou até nós, queridos. Que coisa maravilhosa. E o verso 4, então Deus pediu algo a Abrão. Abrão, sai de tua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da sua zona de conforto e vá para uma terra. Você vai pegar assim, Abraão, você vai sair às 6 da manhã, você vai pegar aquela estrada principal, você vai virar à direita, à esquerda, você vai chegar num lugar lindo. Deus explicou todos os caminhos e tudo que Abraão ia viver, querido, sim ou não? Não. O que Deus estava pedindo de Abrão? Ei, só confia em mim. Confia no meu caráter, sou eu que estou te chamando. Só vai, só obedece. E o versículo 4 que nós lemos aqui nos ensina e muito, queridos. Em nenhum momento a Bíblia diz: e Abrão então perguntou para o Senhor: para onde eu irei, Senhor? Me confirma, Pai, se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Me dê um sinal. Quantos de nós, hein, queridos? Confirma de novo. Olha, se realmente for o Senhor, não. Nós lemos aqui no verso 4. Então Abrão partiu. Obediência imediata. É um sinal, queridos, de um coração que acessa as promessas de Deus. Glória a Deus. Abrão obedeceu imediatamente. Quantas vezes Deus está nos pedindo para deixar algo para trás? Talvez você chegou em Trancoso por uma obediência, eu não sei. Deixando familiares, deixando talvez uma empresa. Mas eu quero te dizer, se você realmente ouviu a voz de Deus e obedeceu, confie. Amém? Confie naquele que te chamou. Ele tem o melhor para nós. Eu não sei o que Ele tem te pedido para deixar. Talvez um pecado de estimação. Algo que está ali, você acha que é só você que sabe. Mas o Senhor já está te incomodando. O Senhor já te pediu para deixar, para que você viva as promessas dEle. Viva a vida plena que Deus tem para você nessa terra. Talvez uma amizade tóxica, um relacionamento que não está saudável, que tem te afastado da presença de Deus, e você está insistindo ali, talvez dizendo, né, eu vou evangelizar, mas na verdade você que está sendo influenciado para o mal. Eu não sei qual é o passo de obediência que o Senhor está te pedindo hoje. Mas o que a gente pode aprender com Abrão nessa noite, queridos, que vale a pena
dar um passo de obediência, uma obediência imediata. Uma obediência cega. Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu der esse passo, mas eu sei que eu estarei obedecendo ao Senhor, e é só isso que me importa. É agradar ao Senhor. Ou será que nós estamos amando mais a nossa vidinha aqui, queridos? Que está tão difícil assim de abrir mão de outras coisas. Uma obediência sem questionar. E quando eu falo isso, queridos, eu falo com propriedade, porque pensa numa pessoa que era questionadora, era essa que vos fala. Queria entender tudo, mas como assim? O porquê, o pra quê, o pra onde? Me passa o planejamento, Senhor. Mas caminhando mais próxima do Senhor, Ele foi me ensinando, filhinha, sabe de nada, inocente. Não é assim não, minha filha, porque se eu te contar a história toda, talvez você nem vai. Não é assim, gente? O Senhor vai contar, vai revelar ao nosso coração aquilo que a gente tem maturidade para entender. Aquilo que vai fazer com que a gente trave, paralise. Ele respeita os nossos processos. O Espírito Santo é muito lindo. Então, se Ele está te permitindo viver algo hoje, acredite. Se é o Senhor que está permitindo você viver algo hoje, confie. Porque você dá conta. Amém? Com Ele vai dar certo. Glória a Deus. Um segundo aprendizado que eu gostaria de compartilhar com vocês, nós vamos ler em Gênesis 15, caminhando um pouquinho mais. Nós vamos ver uma sequência na vida de Abraão. Um coração que conquista promessas, ele enxerga além das circunstâncias. Você pode repetir comigo? Um coração que conquista promessas, ele enxerga além das circunstâncias. Gênesis 15, dos versos 1 ao 7. Vamos lá, para você não dormir. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei o seu escudo e sua recompensa será muito grande. Olha a promessa aí, amém? Vamos lá. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Preste atenção que aqui Abrão, então, ele está focado nas suas circunstâncias. Deus deu uma promessa para Abrão e Sara que eles seriam pai de multidões, e simplesmente Sara era estéril, Abrão um idoso, entendeu? Porque assim as promessas do Senhor são tranquilas, né? A gente tem que ter muita fé. Amém, queridos? E nesse momento, então, Abrão começa a olhar para as suas circunstâncias, para o seu redor. Como assim, Senhor? Como que eu vou acessar essas promessas? Ele olhou para a sua idade, para a esterilidade de Sara e falou com o Senhor. E na sequência, vamos lá, verso 4. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho e ele será seu herdeiro. 5. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. 6. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Meu Deus, que palavra, queridos. O Senhor, no momento que Abrão está numa crise,
Senhor, como que eu vou acessar essa promessa? Quantas vezes você olha para a sua realidade? Como, Senhor, que eu vou viver as promessas do Senhor? Eu até escuto lá na igreja que Deus tem uma vida plena, abundante, e eu olho para a minha casa. Talvez existam pessoas que estejam aqui nessa situação. Eu olho para o meu casamento, e eu olho para os meus filhos, eu não consigo ver como. E talvez, queridos, o Senhor está aqui chamando pessoas. Vem cá, meu filho. Olha para o céu. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? O Senhor está falando para mim e para você. Tira o olhar da terra. Tira o olhar da terra para a terra. Eu começo a te dar uma visão agora ampliada. Olhe do céu para a terra. Você não vai olhar mais para o seu filho como você está vendo. Você vai olhar para o seu filho como o céu está vendo. Você não vai olhar mais para o seu casamento como você está vendo. Você vai olhar para aquele casamento restaurado que o céu já está vendo. Amém, queridos? Um olhar que enxerga além das circunstâncias. As crises nessa terra são normais. Nós costumamos dizer, nós somos espirituais vivendo uma existência humana. Então você vai ter crise sim, porque você não é dessa terra. Nós somos criados, gerados para a eternidade, queridos. E um dia nós estaremos lá, amém? Glória a Deus, eu anseio por esse dia. Um dia nós estaremos com o Pai eternamente. Para você que reconheceu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas Deus tem uma vida abundante para mim e para você ainda nessa terra. Deus tem promessas para mim e para você ainda nessa terra. E um coração que acessa, um coração que conquista essa promessa, ele enxerga além das circunstâncias. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas estão olhando para a realidade do salário? Está fazendo conta como 1 mais 1 sendo igual a 2. Queridos, a matemática do céu, eu já falei isso aqui inúmeras vezes. O quanto que eu sofria nessa área, porque eu fazia relatórios e relatórios e relatórios. E Senhor, e ficava desesperada. E o Senhor me ensinou a matemática do céu. Não é igual a sua matemática, minha filha. Sai dessa caixinha. Comece a obedecer. Seja generosa. Compartilha. Obedeça aos princípios. Economize também, né, gente? Porque tem gente expulsando demônio dentro de casa, mas não solta a mão do cartão de crédito. O demônio está olhando lá, eu não estou fazendo nada. Colabora aí, né? Vamos guardar, vamos apagar o aplicativo da Shein, da Shopee. Vai ajudar, entendeu? Então a gente faz a nossa parte, queridos, e o Senhor já fez a dele. É só a gente se posicionar, amém? Para viver as promessas do Senhor aqui nessa terra. Talvez você recebeu um diagnóstico contrário. E olha para os exames médicos e muitas vezes a sua fé fica ali esmorecida. O Senhor está te convidando a olhar para o céu e contar as estrelas. Amém? Olhar além. Faz a sua parte. Faz o tratamento que tem que ser feito. Mas confia naquele que está acima de tudo. No médico dos médicos. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Deus que te chama hoje a olhar para Ele. Preste atenção, por favor, coloca o verso 7 de novo. Gênesis 15, 7. Olha o que Deus fala com Abrão. Abrão desesperado na sua realidade. Não foi assim? Senhor, como? Como que eu vou viver essas promessas se minha esposa não pode ter filhos? Ele estava em crise. O Senhor fala o que para Abrão? Eu sou o Senhor. Ei,
olha para mim, olha para quem eu sou, olha para o Todo-Poderoso que você serve, tira o seu olhar da terra. Olha para o caráter de Cristo, queridos. Nós precisamos caminhar mais em confiança ao nosso Deus. Quantos de nós temos dificuldades em confiar em Deus? Você sabia disso? Talvez por não ter tido pais presentes que fizeram com que você tivesse que amadurecer mais cedo e sair para trabalhar mais cedo e ter que viver uma vida independente. Isso te levou até hoje a carregar isso, essa dificuldade de depender de Deus. E confiar de que existe alguém que pode prover na sua vida. Escute isso, é muito sério, queridos. Se você teve dificuldades com autoridades na sua infância, pessoas que eram para prover e talvez não estavam presentes, eu não sei. Mas até hoje você pode estar vivendo uma vida longe das promessas do Senhor porque não conseguiu entrar nesse lugar de confiança, de dar o passo sem ver o chão. É isso que o Senhor está falando para Abrão. Ei, Abrão, pisa, eu não sei. Abrão não sabia para onde ele estava indo, mas ele deu o passo, confiando em quem estava chamando ele. E o Senhor está chamando pessoas aqui. Dê o passo, eu já estou lá no seu futuro te esperando. Apenas dê o passo de fé e confiança em quem eu sou. Glória a Deus. Lamentações 3:21 tem um versículo que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Precisamos, queridos, aqui o Senhor estava trazendo à memória a Abraão. Lembra, eu te tirei da sua terra, eu estou com você. Traga à memória hoje os feitos do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza que cada um aqui tem grandes feitos para compartilhar, de que o Senhor tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém, queridos? Traga à memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No momento que estiver naquele caos, no momento que precisar tomar uma decisão difícil, traga à memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança, queridos, hoje? O que você pode lembrar? De que experiências que o Senhor você já teve com o Senhor, na presença do Senhor? E que você pode trazer à memória. Isso precisa ser intencional, preste atenção. A nossa tendência humana é, sabe o que, queridos? Esquecer das coisas boas que nós vivemos com o Senhor. Muitas vezes a nossa tendência é reclamar daquilo que a gente ainda não viveu. Ai, como eu gostaria de estar vivendo aquilo que fulano está vivendo. Ai, como eu queria. Não! O Senhor está nos convidando a sermos gratos e a trazer à memória aquilo que nós já vivemos com Ele. Para que com esse coração a gente então acesse as promessas que Ele tem para nós. Amém? Num tempo de muitos filtros no Instagram, né, assim, nas redes sociais, nós temos vivido esse tempo de comparação, e a comparação destrói a identidade que o Senhor está construindo na sua vida. Não caia nessa armadilha, queridos, porque a maioria de nós, a gente não posta os bastidores, não é verdade? É uma realidade. E aí você compara algo de bom, uma viagem que uma pessoa está fazendo, algo de legal que está acontecendo na vida do outro, com o seu bastidor que só você sabe. E essa comparação é muito injusta. Então entenda uma coisa: todos nós
temos os momentos bons na presença do Senhor, maravilhosos. E temos os nossos bastidores também, que fazem parte da nossa vida para que a gente cresça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E tem um louvor que eu amo, que eu tenho sido muito ministrada nesses dias, que me veio à memória quando eu estava escrevendo esse tópico sobre olhar para quem o Senhor é. E ele diz assim: e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. O Senhor está aqui nos lembrando. Me lembrastes de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Se volte para o Senhor, queridos. Se volte para a presença do Senhor. Ele deseja lembrar você das promessas que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para as suas finanças. Existem promessas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fixe o seu olhar naquele que te prometeu. Ele é fiel e justo para cumprir. Aleluia. Fixe o seu olhar naquele que te prometeu. E o terceiro tópico de um coração que conquista as promessas do Senhor é um coração que crê no Deus do impossível. Amém? Um coração que crê naquele que tudo pode fazer. Gênesis 18, 10 ao 14. Aleluia. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara quando tudo era impossível na vida deles. Tudo dizia o contrário. Esse é o nosso Deus, queridos, porque se Deus prometesse algo que fosse óbvio para você, que Deus seria esse? Se a promessa de Deus fosse algo simples que eu e você pudesse acessar e fazer, isso não seria sobrenatural, seria apenas o natural se movendo, não é verdade? Mas nós estamos falando de um Deus do impossível, aquele que tudo pode. Então as promessas que o Senhor tem para a sua vida não está no seu campo visual. Não sei se você está entendendo. É algo além do que você pode imaginar, porque Ele deseja intervir na sua vida e fazer. Mas para isso, queridos, nós precisamos ter esse coração como Abraão teve. Um coração que decidiu crer, mesmo não vendo possibilidades humanas. Vamos lá. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época. Um anjo falando com Abraão. No ano que vem, sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho?
Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Você pode repetir comigo? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Então ele continuou: voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Deus promete então um filho a Abraão e Sara. E esse Deus que nós servimos, queridos, Ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas. Amém? Creia em um Deus do impossível, em um Deus que faz milagres. Ainda que as circunstâncias digam não, acredite na promessa. Ou melhor, acredite naquele que prometeu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Confie no caráter bondoso de Deus. Preste atenção, queridos. Nós precisamos confiar em quem Deus é. Quantos de nós buscamos o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar? E eu sei, é maravilhoso, Ele tem muitas bênçãos para nós. Mas o meu convite para você hoje: decida confiar em Deus por quem Ele é. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus majestoso. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo que neles há. Ele é o dono de tudo. Ele tem todo o poder em suas mãos. Decida confiar em quem Ele é. Ele é um Deus de abundância. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus. O nosso escudo, aquele que envia os seus anjos à nossa frente. O que a gente canta? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. A gente não canta. Ele vai na frente. Mas aí surge a batalha. Quem é que está lá na frente? A primeira a chegar, eu. Não, querido. Nós precisamos confiar naquele que já enviou os anjos. Ir para o joelho e orar. Como assim, Rayane? O pau está quebrando lá fora, você está mandando eu ir para o quarto. Não sou eu não, a Bíblia. Tem lutas, queridos, que não é para a gente lutar. É para a gente guerrear nas regiões celestiais. Os anjos vão guerrear por nós. Experimente isso. Amém? Ele é o Deus do impossível. Talvez você está aí trabalhando horas e horas e horas e não está vendo resultado. Experimente a fazer uma oração. Meia horinha, uma horinha antes de você ir lá fazer a sua parte, que devemos fazer, amém? Coloque aos pés da cruz. Entregue. Ele guerreia as nossas batalhas. Ele é o Deus do impossível. Ele é o nosso provedor. Sim, queridos. Não é na força do nosso braço. Vocês, homens, sacerdotes dos lares de vocês, glória a Deus. Inclusive está chegando um monte de arru, né? Eu acho que eu não falei isso ainda. O pastor e mais 17 homens estiveram esse final de semana ali em São José dos Campos, numa conferência de homens, estão retornando de viagem, talvez cheguem a tempo ainda, não sei. Glória a Deus por isso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, homens. Vocês são um canal de Deus nessa terra para prover a sua casa. Não é na força do seu braço. Confie. Jeová Jirê é o Deus da provisão das nossas vidas. Alinhe o seu coração ao coração de Deus. Confia nele, é Ele que vai fazer através de você. É Ele que abre as portas, queridos. Quantas pessoas nós vemos que não param, não conseguem parar de trabalhar e infelizmente
O corpo, muitas vezes, vai falar, vai responder com uma doença física, às vezes uma estafa emocional, e aí a pessoa precisa, obrigatoriamente, parar. Não é assim? E aí? Talvez são esses momentos que nós temos a oportunidade de olhar para os céus e falar, nós não somos nada, querido, sem a presença do Senhor. Glória a Deus. Hebreus 10, 23 vai nos dizer: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Deus é fiel. 1 Tessalonicenses 5, 24. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Aleluia! Deus é fiel. Ele está apenas procurando corações posicionados, corações obedientes, corações que enxergam além das circunstâncias, corações que creem e confiam nele. Quantos corações temos aqui nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia! Muitas vezes nós achamos que as portas fechadas não seria algo bom, né? Assim, muitas vezes a gente acha que portas fechadas são respostas negativas e a gente não encara muito bem com isso. Não sei se com você é diferente, glória a Deus por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos, muitas vezes a porta fechada é uma resposta de Deus também. A porta fechada pode ser um sim de Deus para você. E nem sempre a gente vai entender isso, né, assim? Porque caminhar com Deus é isso mesmo, a gente não precisa entender. Porque se eu entendesse tudo que Deus estava me mostrando ou me dizendo, Ele não seria Deus, se Ele está cabendo dentro da minha cabeça. O Deus sobrenatural que nós estamos falando aqui, queridos, não cabe na nossa caixinha, esquece. Não tente entender, queira experimentar. Queira experimentar, provar e ver de que o Senhor é bom. Experimente a presença, experimente o milagre, experimente, queridos. Como experimentar o milagre se a gente está buscando entender tudo a todo tempo? O milagre é algo que não se explica, é sobrenatural, não é assim? Como que eu vou chegar e contar então? O milagre é assim. Eu fiz isso, não. O milagre não tem como explicar. Apenas se vive, desfruta, se alegra. Glória a Deus. E falando em se alegrar, estamos caminhando para o final já, viu, gente? Um coração que conquista promessas, celebra o cumprimento da promessa. Ei, preste atenção. Nós já falamos que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Se você tem uma promessa, vai acontecer. Posiciona o seu coração diante do Senhor. É como uma gestante. Quantos aqui são papais, mamães? Quando você recebe aquele positivo, que alegria, né? Algo vai acontecer. É a promessa. Você recebeu a promessa. E você está ali com 5 semanas, 6 semanas, a barriguinha ainda nem começou a crescer. Bum! Muitas ideias. O quartinho já está pronto na sua mente. O enxoval, você se prepara. Por quê? A promessa vai acontecer. O filho vai nascer. Quantos de nós estamos gerando a promessa do Senhor, queridos? Como eu já disse aqui, nós precisamos ser cooperadores do Senhor, com as promessas que Ele tem para nós. O que você está fazendo com a palavra que você recebeu? Será que nós estamos sentados no sofá da nossa casa, assistindo as mesmas séries de sempre, ouvindo as mesmas coisas, seguindo os mesmos influências nas redes sociais? Mas a promessa está ali. Não, eu quero viver, Senhor. Eu quero viver. Mas eu não dou um passo.
para cooperar com a promessa que Deus tem na minha vida, queridos. Deixa o Senhor falar, tá? Porque nem era isso, né? Pra gente celebrar, né, gente? Celebre o cumprimento da promessa na sua vida. Eita glória. Gênesis 21, de 1 a 3. Nasceu Isaac. Glória a Deus. O riso de alegria. Isaac significa o riso de alegria. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele. Exatamente no tempo indicado por Deus. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que cumpre suas promessas, um Deus de aliança, amém? Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. O Senhor cumpriu a sua promessa. Que alegria, aleluia, glória a Deus. Se alegre, celebre, porque as promessas do Senhor, a partir do momento que você alinhar o seu coração ao coração dele, vão se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, no seu chamado, em nome de Jesus. Amém? Depois de anos orando, Deus abre portas de empregos aqui, amém? O casamento que parecia perdido, Deus restaura, o Deus do impossível, Ele está aqui nessa noite. O sonho que parecia morto, assim como Jesus ali chamou Lázaro, venha para fora. Jesus está chamando sonhos que estão mortificados. Venha para fora. Sonhos que estão engavetados. Deixa o Senhor gerar no seu coração, amém? Glória a Deus. E deixa eu te falar uma coisa, quando a promessa chegar, não se afaste daquele que te abençoou. Quando a promessa chegar, não se afaste do abençoador. Vamos combinar? Amém? Glória a Deus. Se alegre, celebre, mas permaneça na presença dEle. Ame mais o Senhor do que as suas promessas em sua vida. E quinto e último, queridos, um coração que acessa as promessas de Deus, que conquista as promessas de Deus, mantém uma intimidade com Deus. Gênesis 22, um texto muito conhecido, verso 1 ao 13. Você pode ler comigo? Nós vamos caminhar para o final. Vamos lá? Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, olha a obediência imediata, hein? Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, Pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. 11.
Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. 13. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Meu Deus. Um coração que acessa as promessas de Deus mantém intimidade com o Pai. Imagina se Abraão então recebeu a promessa e ouvisse então a voz de Deus em um momento, mas não tivesse intimidade de ouvir em todo o tempo a voz de Deus. Abraão teria matado a promessa. E Deus queria Isaac, querido, sim ou não? Não, Deus queria o coração de Abraão. E no momento que ele viu isso, eu tenho o coração de Abraão, então Abraão, toma a promessa. Queridos, tem coisas que o Senhor vai pedir para você renunciar, não é porque Ele quer isso não. Fica tranquilo. Ele está provando o seu coração. Entregue. Entregue. Confie no que o Senhor está fazendo, porque quando Ele vê que Ele ganhou o seu coração, Ele vai derramar bênçãos e mais bênçãos para você. Porque o interesse do Senhor com a minha vida e com a sua vida não é ver a gente simplesmente prosperar, não. Ele tem muitas promessas para nós, sim. Prosperidade, sim. Mas Ele quer primeiramente o meu e o seu coração. E se em algum momento o Senhor olhar para mim e para você e ver, se eu derramar essa prosperidade, se eu derramar essa bênção, Ele vai se afastar de mim. Então, eu prefiro Ele pertinho de mim, passando perrengue. Não precisava ser assim, né? Vocês estão entendendo, queridos? Mas o Senhor está interessado na minha vida e na sua vida. Por isso mantenha intimidade, porque o mesmo Deus que falou, Abraão, entregue Isaac, foi o mesmo que falou, para, não mate. E se Abraão estivesse então, em algum momento, distraído, assistindo os memes do Instagram, ele teria abortado a promessa. Silencias muitas vozes para ouvir a voz de Deus, queridos. Deus fala o tempo todo. E um coração que acessa as promessas de Deus, ele se mantém conectado o tempo todo. O Wi-Fi está ligado, o Wi-Fi do céu é free, é livre. Eu e você precisamos estar conectados. Senhor, fala comigo. Senhor, o que o Senhor deseja da minha vida hoje? Senhor, quem que você quer que eu faça? Com quem que o Senhor quer que eu fale hoje? Se conecte, porque você vai ficar ligado e vai viver as promessas. Não vai matar a promessa. Amém, queridos? Glória a Deus. Ministério de Louvor, por favor. Aleluia. Sabe essa onda de IA, né? Chat GPT. Tem pessoas buscando mais intimidade com o chat do que com Deus. E aí, chat? Qual é da minha vida hoje? Queridos, em nome de Jesus, busque intimidade com o Pai. Ele tem todas as respostas para a sua vida. Glória a Deus. Todas as vezes que você escolher obedecer e confiar com as suas atitudes, preste atenção, a nossa obediência, a nossa confiança, são as nossas atitudes que vão dizer se nós realmente estamos confiando e obedecendo. E todas as vezes que a gente então decidir obedecer assim como Abraão e confiar naquele que nos chamou, ainda que a gente não esteja vendo com os nossos olhos humanos e naturais,
Existe uma promessa de provisão e proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando você decide obedecer, assim como Abraão, você está comunicando algo aos céus. Isso é muito poderoso. E os céus, ele tem uma resposta para mim e para você. Gênesis 22, de 15 a 18. Nós vamos ler em voz alta. Quando você decidir obedecer, você está comunicando ao Senhor: eu dependo do Senhor, eu me rendo ao Senhor. Então os céus responderá. Vamos lá? Bem alto, hein? Vamos lá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Aleluia! A obediência é uma chave, queridos, para que a gente acesse as promessas de Deus nessa terra. E olha que coisa linda, o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Não tem a ver somente comigo e com você. Tem a ver com toda uma descendência. Os nossos filhos, netos, bisnetos, nós nem veremos frutos que eles colherão por meio da nossa obediência. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. A fé de Abraão, querido, se manifestou por meio da obediência. Romanos 4:3 nos diz: pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Abraão deixou tudo para trás, confiando em Deus, porque ele não buscava somente a promessa, mas ele buscava uma pátria celestial. Glória a Deus. Hoje Deus está nos convidando a viver o mesmo, assim como Abraão, a obedecer, uma obediência cega, imediata, mesmo sem entender. Obedecer confiando em quem está nos chamando, a confiar nele, mesmo sem vermos, e amar mais ao Senhor do que as suas promessas em nossas vidas. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. E não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele é Deus, aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Deus de aliança, Deus de promessa, esse é o nosso Deus. Aleluia. E Ele está aqui, igreja. Ele está aqui. Oh, aleluia, Pai. Vamos orar. Feche seus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por essa palavra. O Senhor colocou no meu coração. E essa oração é muito específica. Preste atenção. Pessoas que querem acessar a promessa. Pessoas que, como nós dissemos aqui, todos nós temos uma promessa. Mas que dentro dessas características desse coração precisa ser alinhado ainda com o Senhor para realmente viver as promessas. Você deseja essa ajuda do Espírito Santo para ter um coração mais obediente, para ter um coração que enxerga do céu para a terra, ou para ter um coração que celebra as promessas, ou para melhorar e aperfeiçoar a sua intimidade com Deus. Se esse é o desejo do seu coração, se você quiser dar um passo à frente, se render aos pés do Senhor aqui na frente, nós vamos orar. Antes de encerrar,
Amém, queridos? Enquanto a gente continua esse louvor, você que deseja obedecer mais, enxergar mais além das circunstâncias, você ainda está com dificuldades em uma dessas áreas, mas você quer acessar a promessa, você quer viver mais em Deus, você quer se aprofundar na sua vida com Deus, experimentar mais e mais o sobrenatural, não somente viver no natural, mas viver mais na presença do Senhor. Essa oração é para mim e para você, amém? Vamos continuar em adoração, enquanto você dá esse passo de fé, se rende aos pés do Senhor e nós vamos adorar. Que deu esse passo de fé, você está chamando a atenção de Deus, você está falando para os céus, eu quero, aleluia, glória a Deus por isso, eu quero mais do Senhor, eu quero mais, eu estou com mais sede, o céu vai te responder, aleluia, o céu vai te responder. Antes da gente orar, aleluia, nós vamos finalizar. A igreja com os olhos fechados, alguém que nessa noite que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e deseja tomar essa decisão aqui, ainda hoje, levante sua mão, dê um sinal. Amém. Glória a Deus, temos uma mão levantada aqui, amém. Glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, queridos, pessoas reconhecendo o Senhor Jesus, aleluia, 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 glória a Deus. Vamos orar, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por essas vidas. Quando a gente finalizar essa oração, ainda não encerramos, nós faremos uma intercessão pelo nosso Brasil, amém, queridos? Pela nossa nação. Hoje, dia 7 de setembro, onde se comemora a independência ou a liberdade do nosso país. E nós vamos profetizar que essa seja uma verdade na nossa nação, que nós tenhamos liberdade de expressão, de professar a nossa fé em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos teus feitos aqui em nosso meio. Obrigada pela tua presença real aqui no nosso meio. Obrigada porque o Senhor se manifestou, está se manifestando no nosso meio, Pai. Eu quero louvar ao Senhor por cada vida que está confessando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador aqui nessa noite. Eu oro, Senhor, para que o Senhor escreva o nome dos teus filhos, Deus, no livro da vida, que eles tenham experiências reais com o Senhor, que eles sejam fortalecidos na sua presença, Deus, a cada dia que eles busquem uma vida de intimidade, Pai, com os céus. Eu oro pelos meus irmãos que aqui estão também à frente, se rendendo aos céus, Deus, comunicando ao Senhor a sua total dependência de Ti, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito Santo possa capacitá-los a viverem uma vida de obediência imediata, a viverem uma vida, Senhor, que experimenta o sobrenatural, que enxerga além das circunstâncias, Deus, em nome de Jesus, que celebra as promessas,
Em nome de Jesus, que eles possam acessar as promessas do Senhor. Eu oro para que o coração de cada um que aqui está seja alinhado ao coração de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor, toma o seu lugar com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Aleluia. tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Vamos interceder? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Esse momento é mais espiritual do que você imagina. Muitas pessoas muitas vezes acham que quando a gente ora pelo Brasil, ora por Israel, estamos falando de política. Não, queridos, nós estamos falando de Bíblia. A Bíblia nos orienta a interceder pela nossa nação, a orar pelos governantes, a orar para que o coração deles sejam alinhados ao coração de Deus. Que eles, se eles entenderem o que eles estão fazendo ali no governo, que é responder pelo povo, que eles tenham esse temor no coração e realmente cumpram esse papel. Amém, igreja? E nosso papel como igreja é interceder, é orar para que essa seja uma verdade, que a nossa nação tenha ordem e progresso. Ordem e progresso. Profetiza sobre isso, em nome de Jesus. Abra sua boca, clame sobre o Brasil, clame sobre a nossa nação, profetiza em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor. Hoje, 7 de setembro, nós estamos aí comemorando a liberdade, a independência da nossa nação. Nós profetizamos sobre a nossa nação, que haja liberdade de expressão. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos ordem e progresso, que nossa nação tenha ordem e que ela possa, Senhor, avançar no reino, avançar cumprindo as promessas do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Todo homem e mulher que se levante, Senhor, Deus, quebrando princípios da Tua palavra, envergonhando o Teu Evangelho. Nós oramos agora, Senhor, envia os Teus anjos, vai guerreando por nós as nossas batalhas. Oh, Jeová Tzidkenu, Tu és o Deus da nossa justiça. Jeová Nissi, Tu és a nossa bandeira. Vai à nossa frente guerreando por nós. Toda injustiça que nós temos visto acontecer na nossa nação, nós oramos agora em nome de Jesus. Cessa, Pai. Nós oramos pela prosperidade da nossa nação, em nome